Você finalmente cria coragem para conversar em inglês. A pessoa faz uma pergunta. Você entende. Você responde. Até aí, tudo perfeito. Mas então ela começa a falar um pouco mais rápido. Você entende algumas palavras, perde outras e, de repente, não faz mais ideia do que ela acabou de dizer. Sua mente trava. Você pensa, e agora? Talvez você apenas sorria. Talvez diga sim mesmo sem ter entendido. Ou talvez a conversa simplesmente termine ali. Mas existe uma coisa muito importante que você precisa entender. Você não precisa entender 100% do inglês para conseguir conversar. Na verdade, até pessoas que falam inglês muito bem às vezes precisam pedir para alguém repetir ou explicar alguma coisa. A diferença é que elas sabem o que fazer quando isso acontece. E é exatamente isso que você vai aprender hoje. Vou mostrar algumas frases extremamente simples que podem salvar uma conversa quando você não entende alguém falando inglês. E, mais importante, vamos praticar juntos para que essas frases comecem a sair automaticamente. Começando pela situação mais simples. A pessoa falou alguma coisa. Você não entendeu. O que você pode dizer? Desculpe. Sim, apenas isso. Desculpe. Nesse contexto, você está mostrando que não entendeu e quer que a pessoa repita. Imagine que alguém diz alguma coisa muito rápido. Você não precisa entrar em pânico tentando descobrir cada palavra. Apenas diga, desculpe. A pessoa provavelmente vai repetir, mas existe uma forma ainda mais clara. Você pode repetir isso. Repita comigo. Você pode repetir isso. Mais uma vez. Você pode repetir isso. Agora imagine uma conversa. A pessoa fala rapidamente. Você não entende. Em vez de ficar em silêncio, você diz: você pode repetir isso. Pronto. Você acabou de impedir que a conversa morresse. Mas existe outro problema muito comum. Às vezes a pessoa repete, e você continua sem entender. Por quê? Porque ela repetiu exatamente na mesma velocidade. Nesse caso, você precisa pedir outra coisa. Você pode falar mais devagar. Repita. Você pode falar mais devagar. Mais uma vez. Você pode falar mais devagar. Perceba uma coisa importante. Você não precisa decorar 10 frases diferentes para essa situação. Precisamos apenas criar algumas ferramentas simples. Se você não ouviu bem, desculpe. Se você quer que a pessoa repita, você pode repetir isso. Se ela está falando rápido demais, você pode falar mais devagar. 3 frases, 3 ferramentas. Agora vamos praticar. Imagine que estou conversando com você. Eu digo alguma coisa e você não entende. O que você pode dizer? Desculpe. Muito bem. Agora você ouviu, mas não conseguiu entender a frase inteira. O que você diz? Você pode repetir isso. Muito bem. Agora eu repito, mas continuo falando rápido demais. O que você diz? Você pode falar mais devagar. Perfeito. Isso precisa começar a ficar automático. Porque o maior problema durante uma conversa não é esquecer inglês. É perder vários segundos tentando decidir o que fazer. Quanto mais você treinar essas pequenas respostas, mais rápido seu cérebro vai encontrá-las quando precisar. Agora vamos para outra situação. Talvez você tenha entendido quase tudo, mas existe uma palavra específica que você não conhece. Imagine que alguém diz uma frase e você entende todas as palavras, menos uma. Muitos estudantes cometem um erro aqui. Eles fingem que entenderam, mas você pode simplesmente perguntar: o que isso significa? Repita comigo. O que isso significa? Agora imagine que existe uma palavra específica que você não conhece. Você também pode perguntar: o que essa palavra significa? Por exemplo, alguém utiliza uma palavra que você nunca ouviu. Você não conhece aquela palavra. Em vez de fingir que entendeu, simplesmente pergunta: o que essa palavra significa? Pronto. Você não precisou abandonar a conversa. Na verdade, a própria conversa virou uma oportunidade para aprender uma palavra nova. E existe uma técnica ainda melhor quando você acha que entendeu, mas não tem certeza. Você pode confirmar. Imagine que alguém explica alguma coisa e você pensa: eu acho que entendi, mas não tenho certeza. Você pode dizer: você quer dizer? E completar com aquilo que você acha que a pessoa quis dizer. Por exemplo, você quer dizer amanhã. Ou, você quer dizer este lugar. Isso é extremamente útil porque você não fica apenas dizendo: eu não entendi. Você mostra para a pessoa qual parte conseguiu entender e tenta confirmar o restante.
Agora temos mais duas ferramentas. O que isso significa? E você quer dizer? Perceba o que está acontecendo. Antes, quando você não entendia alguma coisa, sua única opção parecia ser ficar em silêncio. Agora você já tem vários caminhos. Você pode pedir para repetir. Pode pedir para falar mais devagar. Pode perguntar o significado. Pode confirmar aquilo que acha que entendeu. E existe mais uma frase muito útil. Eu não entendi. É simples, direta e funciona. Mas existe um detalhe. Se você apenas disser, eu não entendi, a outra pessoa sabe que existe um problema, mas talvez não saiba exatamente como ajudar. Por isso, sempre que possível, acrescente uma solução. Eu não entendi. Você pode repetir. Ou, eu não entendi. Você pode falar mais devagar. Veja como fica muito melhor. Primeiro você mostra o problema. Depois mostra exatamente o que precisa. Vamos praticar. Eu vou descrever uma situação. Você escolhe a frase. Primeira situação. A pessoa falou, mas você não ouviu direito. O que você diz? Desculpe. Ou, você pode repetir isso. Próxima. Você consegue ouvir as palavras, mas a pessoa está falando rápido demais. Você pode falar mais devagar. Próxima. Você entendeu a frase, mas não conhece uma palavra. O que isso significa? Próxima. Você acha que entendeu, mas quer confirmar. Você quer dizer? Muito bem. Agora vamos fazer algo ainda mais importante. Vamos juntar essas frases em uma conversa real. Imagine que você está falando com alguém. A pessoa diz que vai visitar um parente no próximo fim de semana, mas ela fala rápido demais. Se você não entende, você diz, desculpe. Ela repete. Dessa vez você entende quase toda a frase, mas existe uma palavra que você não conhece. Então pergunta, o que essa palavra significa? A pessoa explica. Agora você entende. E a conversa continua. Percebe? Você não precisava entender tudo imediatamente. Você precisava saber como resolver o problema. Essa mudança é muito importante. Muitos estudantes entram em uma conversa pensando, eu preciso entender tudo. E quando perdem uma palavra, entram em pânico. Mas conversar em outro idioma não funciona assim. Seu objetivo não é entender perfeitamente cada frase. Seu objetivo é conseguir continuar se comunicando mesmo quando alguma coisa dá errado. Pense em uma conversa como uma estrada. Às vezes aparece um pequeno obstáculo, uma palavra desconhecida, uma frase rápida, um sotaque diferente. Você não precisa abandonar a estrada. Precisa apenas saber como passar pelo obstáculo. E essas frases são exatamente isso. Ferramentas para continuar. Agora quero ensinar uma estratégia que pode ajudar muito quando alguém fala uma frase longa. Não tente entender todas as palavras. Procure as palavras principais. Imagine que alguém diz uma frase grande e você consegue entender apenas 3 informações. Ontem, restaurante, amigos. Talvez você não tenha entendido a frase inteira, mas já possui informação suficiente para tentar continuar. Você pode confirmar. Ontem. Ou perguntar. Qual restaurante? Ou, com seus amigos. Você está usando aquilo que conseguiu entender. Isso é muito melhor do que pensar. Eu perdi 3 palavras, então não entendi nada. Não. Talvez você tenha entendido 60%. Use esse 60%. Agora vamos fazer um exercício. Imagine que você ouviu uma frase e conseguiu identificar apenas. Trabalho. Segunda-feira. O que você poderia perguntar? Talvez. Na segunda-feira. Ou, você trabalha na segunda-feira. Agora você ouviu. Filme. Ontem. Você poderia perguntar. Qual filme? Agora. Viagem. Brasil. Você poderia perguntar. Brasil. Ou, você vai viajar para o Brasil. Não precisa ser perfeito. Você está treinando seu cérebro a trabalhar com a informação disponível. Essa habilidade é extremamente importante em conversas reais, porque pessoas reais não falam como os áudios lentos de alguns exercícios de inglês. Elas mudam a velocidade, usam palavras que você não conhece, têm sotaques diferentes, às vezes falam baixo, às vezes você simplesmente se distrai por um segundo. E tudo bem, você precisa saber se recuperar. Agora quero fazer uma prática rápida com você. Imagine que eu digo alguma coisa muito rápido. Você não entendeu nada. Responda. Você pode repetir isso. Agora eu repito, mas continuo rápido. Responda. Você pode falar mais devagar.
Agora você entende quase tudo, mas existe uma palavra desconhecida. Responda: o que isso significa? Agora você acha que eu disse amanhã, mas não tem certeza. Pergunte: você quer dizer amanhã? Muito bem. Vamos aumentar um pouco a velocidade. Não pense demais. Apenas responda: não ouviu? Desculpe. Não entendeu? Você pode repetir isso. Muito rápido. Você pode falar mais devagar. Palavra desconhecida. O que isso significa? Quer confirmar? Você quer dizer? Perceba como agora você tem uma resposta para cada problema. E é exatamente isso que queremos. Não queremos que você fique procurando uma frase perfeita durante 5 segundos. Queremos que seu cérebro reconheça a situação, encontre uma resposta imediatamente. Existe também um erro que você precisa evitar. Não peça desculpas o tempo inteiro por não entender. Alguns estudantes fazem isso. Desculpe, meu inglês é muito ruim. Desculpe, eu não falo inglês muito bem. Desculpe, desculpe, desculpe. Você não precisa transformar cada dificuldade em uma explicação sobre o seu inglês. Se não entendeu, resolva o problema. Você pode repetir isso. E continue. Quanto mais natural você tratar esses pequenos problemas, mais confortável a conversa vai parecer. Agora aqui está um exercício que você pode fazer sozinho durante 5 minutos por dia. Escolha estas 5 situações. Você não ouviu. A pessoa falou rápido. Você não conhece uma palavra. Você não entendeu a frase. Você quer confirmar uma informação. Depois associe uma resposta a cada situação. Não ouviu. Desculpe. Falou rápido. Você pode falar mais devagar. Palavra desconhecida. O que isso significa? Não entendeu. Você pode repetir isso. Quer confirmar. Você quer dizer? Agora pratique fora de ordem. Porque em uma conversa real você não sabe qual problema vai aparecer primeiro. Imagine aleatoriamente uma situação e responda imediatamente. Faça isso 10 vezes. Depois tente falar cada frase sem precisar pensar primeiro em como traduzi-la. Seu objetivo é criar uma conexão direta. Situação. Resposta. Situação. Resposta. Quando alguém falar rápido, você não quer pensar. Como eu digo que quero que essa pessoa fale mais devagar? Você quer simplesmente saber o que dizer. É assim que uma frase começa a se tornar automática. E depois de alguns dias de prática, algo interessante acontece. Você começa a perder o medo de não entender, porque agora sabe que, mesmo quando isso acontecer, você tem uma saída. E isso muda completamente uma conversa. Você começa a prestar mais atenção na pessoa e menos atenção no medo de cometer um erro. Então guarde estas 5 ferramentas. Desculpe. Você pode repetir isso. Você pode falar mais devagar. O que isso significa? Você quer dizer? Você não precisa dominar milhares de frases para começar a conversar. Precisa dominar algumas frases que ajudam você a continuar quando alguma coisa dá errado. Então aqui está o desafio de hoje. Repita essas 5 frases 10 vezes em voz alta. Depois imagine uma situação diferente para cada uma delas. E tente responder sem traduzir mentalmente. Quando conseguir fazer isso rapidamente, escreva nos comentários. Eu consigo continuar a conversa. E lembre-se, não entender uma frase não significa que a conversa acabou. Às vezes você só precisa pedir para a pessoa repetir. Se este vídeo ajudou você, deixe o seu like. E se você quer aprender inglês de forma simples, prática e treinando situações que realmente acontecem em uma conversa, inscreva-se no canal. Nos próximos vídeos, vamos continuar desenvolvendo sua conversação passo a passo. E no próximo vídeo, você vai aprender como entender melhor quando as pessoas falam inglês rápido. Então inscreva-se no canal. E nos vemos no próximo vídeo.